E aí, rapaziada? Tô trazendo uma albrita nova pra vocês hoje e já adianto, tá braba demais. Espero que curtam, porque a ideia agora é começar a postar com mais frequência, hein? Então já mete o dedo no like aí pra dar aquela força e me manter na ativa. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. A história começa com um carro arrebentado e alguém perguntando se devem ou não salvar a chefe. O cara tá fazendo RCP, mas não tem certeza se quer mesmo que ela volte à vida. Motivo? Ela botou ele para trabalhar no regime 996, basicamente das 9 às 21, 6 dias por semana. Por isso, olhando ela ali entre a vida e a morte, ele fica pensando se isso não é só o karma cobrando a fatura. Ele começa a erguer a mulher, mas se pergunta se pelo menos ajudar agora não rende uns pontinhos de virtude. Ele vai chegando nos lábios doces dela quando, de repente, uma luz dourada desce dos céus e entra na mulher. O protagonista reclama que se ela morrer, ele não vai ter para quem o nuco processo cobrar os direitos trabalhistas. Ao mesmo tempo, admite que nunca imaginou que os lábios dela fossem tão macios e docinhos. Nesse momento, ela abre os olhos. O protagonista fica todo vermelho e ela pergunta se ele está procurando a morte. Surge uma mensagem do sistema dizendo que ele assustou a imperatriz com sucesso e ganhou a habilidade de aparência divina e um escudo dourado com 31 usos. O protagonista não faz ideia de onde essa voz do sistema tá vindo. Uma perna se aproxima dele, parece que vai rolar a bicuda, mas em vez disso, ele é torturado de um jeito bem cruel. Ele resolve com jiu-jitsu o brabo e sai correndo dessa chefe perigosa. Ela então diz que ele vai enfrentar punição divina, mas o protagonista, confuso, pergunta que bagunça é essa. Ele tenta explicar que ela só desmaiou porque bateu a cabeça e pergunta o que ela acha que tá fazendo. Lin estranha não conseguir usar a energia verdadeira. Sendo amassado de um jeito nada gentil, o garoto fala que o melhor é ela ir pro hospital, até porque a ambulância não vai chegar tão cedo. Ele ainda precisa voltar pro trabalho, mas seria bacana se ela pagasse um extra por tudo que ele fez, né? Só que a Lin tá encarando a própria mão, confusa, sem saber onde está nem porquê. Parece que toda a energia dela sumiu. Passa um tempo e a gente tá na casa do protagonista. Ele chegou de um dia cansativo de trabalho e queria só descansar. Assim que entra, encontra o amigo gordinho no habitat natural e pergunta-se sobre a comida. O amigo só manda: "Teve drenagem de energia pela chefe do mal?" Mas de repente, o amigo leva um susto e deixa cair a latinha que estava segurando. O protagonista, confuso, pergunta qual é o problema. A chefe tinha entrado no AP e questionou se essa gaiola era o que ele chamava de apartamento. O protagonista quer saber o que ela está fazendo ali. Enquanto isso, o amigo gordinho fala que ele devia avisar antes de trazer uma garota. A chefe, confusa, diz que se ele não tomar cuidado, vai sofrer punição divina. O amigo também fica sem entender nada, quando, de repente, ela agarra a mão do Luiz e manda ele ir junto. Como ela está coberta de sangue e com roupas rasgadas, o amigo assume que o casal estava numas diversões proibidas. Do lado de fora, nosso menino fala que, apesar de ser subordinado, ela não pode ficar cortando o tempo de descanso dele. Só que a Lin manda que, pelo que ele disse, parece que ele é discípulo dela. Ela explica que é uma imperatriz do submundo que cultivou por mais de 3.000 anos para ascender ao reino dos humanos e dos deuses, e por isso quer saber onde eles estão e por que não consegue usar a energia inata. Louis fica na dúvida se ela pirou, mas ele também não é tão normal assim e comenta que, desde o surgimento da Terra, ouviu falar de alguns cultivadores, raridade, e pelo que sabe, os dois são só pessoas comuns. Porém, ela estica a mão, meio que tentando estrangular o cara. Ele pede para ela se acalmar, por favor. Link se aproxima e diz que ele não parece emitir a aura da Aliança da Justiça. Nosso garoto se afasta da doida de novo. Atrás das árvores, 3 homens suspeitos cochicham se ela é a pessoa certa. Um deles fala que precisam fazer parecer um assalto. Só que Lin diz que percebeu alguém ouvindo a conversa e decreta: merecem punição divina. Os 3 membros produtivos da sociedade aparecem dizendo que não esperavam ser descobertos tão fácil. Assim que nosso menino vê a energia na mão de um deles, pensa por que cultivadores querem derrubar ele. O cara fala que é uma pena, mas o jovem viu que não devia e parte para cima, mandando ele para o inferno. Só que o escudo dourado que ele ganhou ativa bem na hora. Os homens são arremessados contra a árvore e não entendem nada. O sistema aparece de novo dizendo que, como ele causou dano, vai receber uns pacotes iniciais de cultivo. Yui fica bugado com essas vozes e Lin diz que vai ter que ensinar ao discípulo que nunca se deixe inimigo fugir vivo e que ela mesma vai eliminar esses insetos.
Ela dá uma bicuda pra cima, o cara some e ela comenta que às vezes força bruta resolve. Enquanto isso, Yui percebe que de fato recebeu o tal sisteminha. E mais, parece estar ligado a essa mulher estranha na frente dele, que, ele tem certeza, não é a senhorita Lin. De volta em casa, o amigo decide deixar o AP para ele naquela noite e ir dormir numa lan house, um internet café, mas avisa Yui para ficar quieto para não levar bronca. O amigo fala que não acredita que o Yui trouxe essa mulher para casa e o Yui tá pensando a mesma coisa. Ele então manda ela entrar, ficar à vontade e pede desculpa pela bagunça. Ela se senta dizendo que não liga para trivialidades, embora os discípulos dela geralmente sejam rígidos. O Yui vai até a geladeira e pergunta qual é dessa de ser uma imperatriz que cruzou mundos. Se isso é possessão de verdade, então o que aconteceu com o corpo da Lin Mia? Ela explica que estava no meio de uma tribulação para evoluir quando foi pega numa batalha com a Aliança da Justiça. De repente, no meio da luta, veio parar aqui, sem poder nenhum. Yui fala que ela menciona essa aliança o tempo todo e pergunta se por acaso são inimigos. A Imperatriz responde que aquele povo é um bando de hipócritas que finge ser justo, mas é nojento, e já que querem brigar com ela, merecem virar um rio de sangue. Yui, encostado na geladeira, pensa que essa mulher tá mais pra terrorista. Aí ele entrega um copo d'água. Ela manda ele dar uma olhada em como esse mundo funciona. Ele explica que no mundo dele existem coisas como magia e tecnologia extremamente avançada. A chefe assiste a uma lolita fazendo magia e parece impressionada com o poder, até que Yui mostra naves explodindo planetas. Ele alerta para ter cuidado, porque tem gente nesse mundo que destruiria ela e o planeta no estalar de dedos. Encara as imagens, ela pergunta se isso é real mesmo. Ele confirma e diz que ela precisa entender que cultivo pessoal não tem chance contra essas forças. Por isso, ela nunca deve ferir ninguém, ou as consequências vão ser seríssimas. Do nada, ela se levanta e diz que a energia no mundo dele parece bem escassa. Ela coloca a mão na testa do rapaz e fala que a aptidão do menino é uma das melhores que ela já viu. Yui suspeita que deve ter a ver com o tal sistema. Lin explica que, se ele estivesse no mundo dela, em 300 anos alcançaria um reino extremamente alto. De repente, o celular dele toca. Ele atende pensando que tudo o que sempre quis foi um trabalhador comum e fazer um dinheirinho. É um colega, dizendo que se os bugs não forem corrigidos até hoje à noite, ele nem precisa aparecer no escritório amanhã. Frustrado, Yui fala que não é uma inteligência artificial que não precisa descansar. Até a Lin comenta que trabalhar tão tarde não é diferente de escravidão. Ela menciona que, no mundo dela, certa vez um reparador de pontes fez algo parecido, então ela picotou o sujeito. Yui fica confuso, porque ela disse isso com a maior naturalidade. Aí ela completa: por algo tão simples, chamaram ela de assassina, e ela não vê sentido nisso. Virando com um sorrisinho, ela diz que tanto faz, porque aquela gente não consegue vencê-la. Yui pensa que ela nem é tão pessoa ruim. Diz que ela é no mínimo uma guerreira distópica, alguém que luta pelo que é certo. Ele pergunta se o celular dela ainda funciona, porque é essencial no dia a dia. Ela enfia a mão no bolso e questiona se isso é mesmo importante, já que ela não sente nada de mágico no aparelho. Ela entrega o dispositivo e pergunta se é isso que ele quer dizer. O protagonista fala que esse telefone caro é muito bom, porque depois do acidente de carro, ele ainda está intacto. Aí ele pega o pulso dela e diz que vai mostrar como usar. Ele cadastra a digital dela, toca na tela e explica que é assim que se desbloqueia um celular. Só que a Lin fica vermelha e chama ele de pervertido que precisa ser punido. Cena seguinte, chega a entrega dele. A chefe pergunta por que o ar tá com cheiro tão apimentado. Ele convida ela para comer uma carne com ele, e ela observa curiosa. Ela põe um pedaço na boca, leva um susto e diz que é muito menos perigoso do que imaginava. Comenta que a carne parece sopro de dragão. Ela pergunta se as pessoas realmente comem algo assim, e ele devolve se no mundo dela não existe nada parecido. Ela explica que usam especiarias lá, mas nada tão picante. Ele sorri e diz que é incrível como as civilizações podem ser diferentes. Ele pega o que parece ser uma coca e fala que apesar de parecer veneno, ajuda no sabor, e é gostosa. Ele toma um gole para mostrar que não é veneno, e ela bebe depois. Mas ela não curte muito, se recosta e diz que deu uma sensação estranha na boca e um formigamento no estômago. Ele avisa para ir devagar, porque se virar tudo de uma vez vai arrotar. Aparentemente, ela arrotou. Ela diz que tem um gosto amargo e doce ao mesmo tempo, e que é muito bom. Imagina os discípulos dela avisando sobre veneno, mas responde que não devem ter medo, porque esse veneno só vai temperar o corpo dela. Por temperar, ela não quer dizer ficar mais forte, e os discípulos ficam todos felizes. Ele pergunta se é tão bom assim. Ela explica que estava só lembrando de umas histórias boas da seita. Quando ele vai guardar a comida, ela agarra o braço e diz que não precisa se preocupar, porque ela vai desenvolver tolerância. Yui avisa para ter cuidado, porque toxinas acumulam. Empolgada, ela pergunta se uma imperatriz vai ter medo de algo tão simples.
Ela dá mais uma mordida e na cena seguinte já tá dizendo que nem é tão apimentado assim. Um tempinho depois, do jeitinho peculiar dela, pergunta qual é a bebida favorita dele. Enquanto isso, ele manda ela parar de teimosia. O celular dele toca de novo e ele atende. Óbvio, mais uma bronca da chefe, perguntando por que os bugs ainda não foram corrigidos. A chefe avisa que se não estiver pronto até amanhã de manhã, ele pode nem voltar. Mas Yui tá confiante, já que esse cara responde à senhorita Lin. Ele olha pro lado e vê ela. Mesmo que a aula não seja a mesma, o corpo é. A cena corta pro dia seguinte. Yui explica como tudo funciona no mundo. Ela responde que já entendeu que elevador é um tipo de escada que se move sozinha. Ele elogia e lembra que todo mundo vai chamar ela de chefe Lin. Ela garante que entendeu e pede para ele não se preocupar. Só que quando as portas do elevador abrem, um loiro entra reclamando que Xiao Kiki é muito cruel. Ele se aproxima dela e diz que soube do acidente, mas está feliz de ver que ela tá bem. Ele oferece o café da manhã especial que preparou para ela. Nesse momento, ela vira pro Yui e pergunta quem é a criatura. Ele explica que é um tal de Gounan, antigo pretendente dela. É filho do dono do prédio e todo mundo acha ele um idiota. O loiro vira pro Yui e fala que da próxima vez é melhor deixar ela sozinha no elevador, já que alguém fedido como ele não devia ficar perto dela. Só que ninguém dá bola pra ele, enquanto Yui sugere que eles se apressem pro escritório. Um cara rechonchudo vem correndo dizendo que bom que a chefe finalmente chegou. Ele aconselha ela a demitir o Yui porque ontem ele não terminou o trabalho e só falou mal dela. Yui se inclina na orelha da Lin e fala que foi esse cara que ficou ligando pra ele de madrugada. Lin vira pro sujeito e diz que pelo que sabe, quem tá arruinando a reputação dela é ele. O homem sem graça diz que jamais faria isso e insiste que o Yui deve ter mentido. Aí ela manda que passou a noite inteira com o Yui, então sabe muito bem quem tá mentindo. O loiro fica completamente confuso com a situação. O protagonista percebe que ela jogou gasolina na fogueira, mas o sistema detecta que ele chocou algumas pessoas por perto e concede umas habilidades de artes marciais. A cena muda pro escritório da presidente. Yui fala para ela não se preocupar, porque passar por esse lodge não vai ser difícil para ele. Assim que ele acessar, vai saber exatamente onde ela mora, e aí ela pode voltar para casa. Só que a Imperatriz pergunta por que ele tá ajudando tanto. Pelo que ela sabe, a dona anterior do corpo não era nada gentil com ele. Yui responde que é um jovem de bom coração que adora ajudar os outros. Mas na verdade, ele sabe que se ele comandar a Imperatriz, vai basicamente ser um imperador. Além disso, vai ser ótimo ver o gordinho levar o que merece. E por fim, ele não pode abandonar ela para morrer depois do que rolou ontem. Ela lembra de ter sido atacada, e pergunta que papo é esse de morrer. Mas Yui ignora completamente e fala que a comida que o loiro trouxe tá muito boa. Ele aproxima o prato e pergunta se ela quer mais. Só que ela lembra da comida apimentada de ontem, e diz que esse prato vermelho deve ser muito ardido. Ela se rola pro lado, recusando comer. Um tempo depois, eles saem da sala e o gordinho tá segurando 3 baldes perguntando se já não foi castigado o suficiente. Mas ela responde que ele devia estar feliz por estar vivo. Se reclamar mais uma vez, ganha mais 10 horas no relógio. Então Xiaonan se aproxima e pergunta por que o Yui estava no escritório dela. Ele avisa pra ela tomar cuidado porque aquele cara é pobre, sem finesse e fedido. A Imperatriz lança um olhar mortal. Xiaonan pede desculpa na hora sem entender por que tá levando esse olhar. Yui então agradece a ela, dizendo que o café da manhã estava delicioso. Ele se afasta com a chefe, falando que tem assuntos privados para resolver. Xiaonan, óbvio, quer saber que assuntos são esses. Yui lembra que precisa chocar a galera para ganhar bônus do sistema, enquanto Xiaonan pensa que o Yui vai pagar caro pelo que está fazendo. A cena corta para um bairro de luxo, na mansão da família Shangshire. Yui elogia a Imperatriz, dizendo que ela já está pegando o jeito de usar celular. A porta se abre e ela comenta que se adaptar a um novo mundo é natural para ela. Ao entrar, o protagonista solta que a casa é tão luxuosa quanto imaginava. Ele fala dos eletrodomésticos da cozinha e diz que mais tarde ensina a usar, mas ela rebate que não precisa, já que nunca cozinhou na vida. Aí ele mostra o banheiro e ela comenta como é estranho fazer todas as tarefas higiênicas no mesmo lugar. Ele explica como usar a privada, mostra o chuveiro e ela diz que vai tomar um banho. Pede para ele buscar umas roupas porque tem certeza de que a dona anterior do corpo deve ter deixado algo por lá. Assim que o Yui abre o guarda-roupa, vê as roupas penduradas, ele comenta que não esperava que a ex-chefe fosse desse tipo. Escolhe umas peças pensando que pelo menos não precisa se preocupar com o tamanho, já que é a pessoa certa. Enquanto isso, a Imperatriz no banho pergunta se ele já deixou tudo pronto porque tá quase pegando um resfriado. A preocupação do Yui, porém, é outra. Como é que ele vai ensinar a mulher a vestir roupa moderna? Ele entrega as roupas e manda ela olhar as figuras para não vestir do lado errado. Ela retruca para ele parar de pegar no pé porque não é burra. Apesar do design duvidoso, a única coisa que ela acha estranho é esse fio ser considerado roupa.
Sim, calcinha fio dental. Enquanto isso, Yui tá na sala vendo TV. Chama ela para assistir um documentário histórico. O plano dele é explicar tudo sobre evolução humana e criação das indústrias. Ela senta ao lado dizendo que tá curiosa. Porém, passa um tempinho e ela já tá dormindo. O protagonista se irrita. Falou que estava interessado e não durou 10 minutos. Ele vai cobrir ela com uma manta, mas ela parece sentir algo e rasga a manta com um golpe. Vendo o rasgo, ele fica sem entender nada, ainda mais com ela dormindo. Devagar, ele aproxima uma folha de papel e ela rasga de novo. Ele fica chocado que ela tem um sistema de alerta tão afiado até dormindo. Decide ficar mais longe, porque é meio perigoso ela dormindo assim. Ele se senta e começa a checar os itens que recebeu do sistema. Aí começa a praticar uma das técnicas de punho que ganhou. O nome Punho Celestial de Del soa extremamente pretensioso. Ele assume algumas posturas de combate e sente o corpo pegando fogo. O peito aperta, o coração parece que vai explodir. Ela se aproxima e diz que se ele continuar nesse ritmo, eventualmente vai morrer. Ela não sabe exatamente o que ele está fazendo, mas quanto melhor a técnica, maior o risco. Mesmo com talento, a base dele é muito fraca e isso estressa ela. Basicamente, ele é fraco demais. O coitado se sente esmagado. Ela diz que agora que tirou uma sonequinha, tá cheia de energia. Yui ia comentar sobre os ataques dela quando o celular toca. É uma das chefes pedindo ajuda com uns arquivos da empresa. O protagonista responde que levou a senhorita Lin para casa e já volta para ajudar. Ele diz que vai tentar voltar à noite e ela pergunta por que ele simplesmente não fica ao lado dela para ajudar nas tarefas chatas. Mas ele manda com grandes poderes vem grandes responsabilidades e diz que precisa garantir que a empresa não entre em caos. Ele vai até a porta dizendo que não tem por que dificultar as coisas quando ela está tranquila, mas ela manda ele parar e se aproxima. Ele ia perguntar por quê quando ela chega mais perto ainda. O Yui pergunta se isso não é meio inapropriado. Ela dá um peteleco na testa dele e manda esquecer e ir embora. O coitado fica sem entender nada. Antes de fechar a porta, ele diz que vai pedir umas entregas para ela, mas pede para não assustar as pessoas. Ela reflete que, sem energia inata, não consegue mais transmitir a consciência. O protagonista trabalhou o dia todo e finalmente é hora de ir embora. O Satama do escritório chama ele de presidente e sugere bancar um jantar para todo mundo. O garoto pergunta que papo é esse de presidente. Satama brinca que todo mundo sabe que ele é próximo da presidente Lin. O Yui manda parar de exagero. Explica que ela sofreu um acidente de carro e ele só estava por perto e ajudou. Se tivesse mesmo algo com ela, não estaria preso fazendo hora extra. Perto dali, Shannon ouve tudo isso. Ele acha que isso explica, foi só coincidência. Não tem como um perdedor como ele chegar perto da senhorita Lin. De volta à mansão, vemos a presidente quando alguém pergunta por que as luzes estão apagadas. A imperatriz se vira, furiosa, e diz que o intruso vai encarar as consequências. Mas o protagonista só coloca comida na mesa e pergunta qual é o problema. Ela congela por um segundo e depois devora tudo, comentando que ele devia ter trazido mais cedo. Pouco depois, mais calma, diz que comida sem pimenta fica meio sem graça. Ele joga as sobras no lixo, resmungando que é difícil entender essa mulher. Lin então mostra o celular e diz que essa coisa deve ter algo contra ela. Tentou pedir comida com 2 toques, porque não funciona. Ele senta e dá uma olhada mostrando que precisa escanear o rosto para pagar. Enquanto ela mexe no telefone, ele limpa a mesa, explicando que é assim que funcionam as transferências de dinheiro neste mundo. Arrumando as coisas, ele percebe umas folhas com técnicas de meditação escritas. Pergunta se a Lin consegue ler esse tipo de coisa. Mas a imperatriz revela que foi ela quem escreveu. Ele fica chocado, e ela comenta que, claro, ainda sabe usar papel e caneta. A técnica de meditação integra corpo, energia, essência e alma. Ajudaria ele a ficar forte o bastante para começar a aprender umas técnicas. O garoto fica envergonhado. Nunca imaginou que ela ia se dar a esse trabalho por ele. Só que ela pisca e diz que tem condições para ele aceitar o método. Ele tem que praticar do jeito que ela ditar, porque talento natural sozinho não basta. Ele vai ter 3 semanas para dominar o primeiro capítulo, ou some, porque ela não mantém preguiçoso por perto. Agora ele tá tremendo e pergunta, tudo sem graça, quanto tempo normalmente leva para os discípulos dominarem isso. Ela diz que normalmente são 4 semanas, mas como ele é talentoso, não vai ser problema. Ele começa a ler algumas páginas sobre energia e pulso. É sobre a circulação do ritmo de energia voltando à natureza verdadeira. Nesse meio tempo, ele quer uma mordida de algo doce e refrescante que está comendo. Ela diz que ele devia comer antes de praticar, mas Yui já está cuspindo fogo azul, dizendo que sente o corpo ficar mais leve.
A Imperatriz fica impressionada por ele dominar a primeira técnica em poucas respirações. Até ele fica confuso, perguntando se dominou mesmo. Mas a Imperatriz, agora sentada no balcão, fala que o fato de conseguir reunir energia prova que sim. Ela manda ele respirar de novo e tentar acumular poder. O garoto parece um aspirador, puxando toda a energia do ambiente. Até ela leva um susto perguntando que tipo de monstro ele é. Por impressionar a Imperatriz de novo, ele recebe a habilidade Passo Instantâneo. Ele começa a pensar que toda vez que impressiona ela, a régua sobe e fica cada vez mais difícil. Por melhor que seja a ovelha, tem limite de lã para tosquiar. Ela pergunta por que ele tá rindo, e ele responde que não é nada. Aí pergunta se tem mais instruções porque quer voltar a treinar. Ela diz que sim e menciona que tem um problema muito importante. Ele pergunta qual é, e ela quer saber por que não tem coca em casa. O coitado fica bugado. Depois ele comenta que ensinar ela a usar app de delivery, nesse momento, é perigoso. Mas ela já tá bebendo a coca dizendo que se sente maravilhosa. Quando ele tá saindo, ela diz que tem mais uma coisa para lembrar. Ele deve ser mais cauteloso porque ela já viu inúmeros prodígios caírem por arrogância. Sempre lembrar que há montanhas além das montanhas. Mas no meio da lição ela começa a soluçar descontroladamente. Cobre a boca e diz que esse corpo é estranhamente frágil. Ele vai embora dizendo que avisou para não beber tão rápido. Ela manda ele sumir se não acaba com ele. Ele responde que ela devia saber que se continuar bebendo isso, vai ganhar diabetes e cáries. A Imperatriz pergunta se não devia beber, e ele bate a porta falando que é melhor não. Com isso, ela relaxa, dizendo que finalmente tem um pouco de paz. Mas do lado de fora, ele grita lembrando para ela não esquecer que o número dele é o primeiro na lista de contatos. A Imperatriz reflete que no mundo passado, todo mundo temia ela. Faz tempo que ninguém se importa tanto assim com ela. Yui está de volta em casa, se perguntando onde foi parar o irmão. Decide desabar no sofá já que o dia foi puxado. E abre aquele joguinho. Ele checa o grupo com os amigos, que estão falando sobre tirar uma boa pontuação. Yui pede para jogar, mas de repente, todo mundo diz que tá com dor de barriga e quer sair. Aparentemente, Yui é daqueles players que afundam o time, por isso ninguém quer jogar com ele. Mas alguém chamado Old Maniacs diz que vai estar na cidade em breve e pergunta se Yui quer comer algo amanhã. Yui topa e fica todo empolgado. Ele reflete que joga com o Old Maniac há 3 ou 4 anos, mas nunca se encontrou pessoalmente. Enquanto isso, numa sala de vigilância, alguém comenta que eles desapareceram em um bairro estranho. Um careca diz que foram investigar, mas não havia restos dos corpos. Outra pessoa responde para não se preocupar porque já encontraram um jeito de lidar com aquela criança. No dia seguinte, Yubi manda mensagem pro amigo dizendo que está esperando ele chegar, pensando na comida que pediu. Aí alguém se aproxima. É o Old Maniac. O que está acontecendo? O jogo virou? Agora são garotas fingindo ser velhos. Yubi diz para a jovem que a mesa já está reservada. Ele começa a pensar que ela trabalha no bar e comenta como o mercado de bebidas está competitivo, mas então ela sorri e diz que ela é o Old Maniac. Ela mostra o histórico do chat dos dois, deixando-o em choque. Sem graça, ele pergunta se ela tem certeza, apontando que a voz dela é bem diferente. Ela explica que as pessoas acham que ela é muito ingênua e fácil de enganar. Por isso, prefere se passar por um velho online. Diz que quem apresentou foi alguém chamado Lin Ji, a irmã dela. Yubi comenta que agora faz sentido porque às vezes ele ouvia a voz de mulher no microfone do Old Maniac. Com vergonha, ela pede para ele parar de chamar de Old Maniac e diz que o nome dela é Xiao e que vai morar nessa cidade por um tempo. Mais tarde, à beira de um lago, ele pergunta se ela não tem medo dele, já que veio sozinha. Ela diz que está pensando demais porque treinou desde criança e se sente segura. Tá confiante de que dá conta de uns 3 ou 5 caras sozinha. Nosso menino diz que entende, mas ainda não se acostumou com o fato de que o amigo online ter virado uma garota tão bonita. Ela fica toda sem jeito, pergunta se tá falando dela e começa a dar tapinhas de leve numa parede, mandando ele não falar essas coisas sem pensar. Porém, a garota é tão forte que faz a estrutura desabar. Ela corre para salvá-lo e ele pensa que morrer assim nem seria tão ruim. E com isso ela cai bem em cima dele. Quantas costelas quebraram? 1, 2, 3, 4, 5. 5 costelas. Ela pede desculpas explicando que tem uma constituição especial com força maníaca e ossos densos. Nunca imaginou que cair nele causaria tanto dano. Nosso garoto prepara uma técnica e pede para ela se acalmar, garantindo que ele aguenta. Ele pensa que ainda bem que praticou aquelas técnicas, senão quem é ido de base. Aí o celular dela vibra com uma mensagem, e ela diz que finalmente chegou o primeiro pedido. Mostra um app chamado Exia e pergunta se ele conhece. Ele pergunta se é aquele aplicativo onde você posta missões para cultivadores e guerreiros do Elaren. Depois que concluem a missão, eles ganham a recompensa oferecida e acumulam pontos de herói. Ela confirma e diz que o sonho final dela é virar a maior heroína de todas. Aí mostra a missão, derrubar um cara que roubou a namorada de outro.
Ela mostra o celular e ele manda na lata que um desgraçado desses merece se ferrar. Mas então ela pergunta por que o alvo parece tanto com ele. Sem pestanejar, ela quase decepa a cabeça do Yui. Ele desvia e pede calma, jurando que nunca faria um negócio desses. Mas ela ignora e diz que como é a primeira missão dela, não pode falhar, então é melhor ele parar de desviar. Ela vai num chute, ele sai de lado e pergunta por que ela tá tentando matar o amigo desse jeito. Empolgada, ela só manda ele parar de desviar e virar logo os pontos de herói que ela precisa. Ele desvia de novo e ela fica intrigada com o fato dele sempre escapar dos golpes. O protagonista pensa que na vida dele nenhuma mulher vem fácil, mas já que ela quer fazer assim, ele não vai pegar leve. Usa o passo instantâneo para aparecer atrás dela e se prepara para usar o punho Dao, quase mandando a menina pelos ares. Ela percebe que cometeu um erro tentando matar esse cara. Com isso, ela leva um susto e ele ganha a técnica Choque da Alma. Essa habilidade atordoa o oponente, fazendo a pessoa obedecer por um tempo. Xiao diz que o avô sempre falou que a China tem muitos dragões escondidos, e agora ela vê que não tem como derrotar ele. Yui tenta consolar, dizendo para não se preocupar porque ele também treina desde criança. Ele diz que só venceu porque pegou ela desprevenida, mas ela não acredita, apontando que o jeito dele desviar era esquisito. Ela diz que vai dar uma olhada nele, e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela começa a cutucar o corpo dele, dizendo que se ele treina desde pequeno, deveria ter umas marcas. Levanta a camisa dele e manda não resistir, porque ele não tem escolha. Depois ela pergunta o que tá rolando, porque ele só treina há 3 meses. Ele admite que achava as habilidades que aprendeu especiais, mas nunca imaginou que seriam tão poderosas. Claro que a gente sabe que ele treina só 3 dias, mas ele decide não contar isso. Xiao diz que com esse talento, mal pode esperar para ver o que o avô vai achar dele. Yui pergunta se ela consegue descobrir quem estava tentando matar ele e garante que pode confiar. Ele acredita no amor verdadeiro e nunca seria desleal. Ela diz que não dá para ver diretamente quem enviou, mas pode tentar marcar o encontro. A cena corta para uma van estacionada na rua com os caras saindo. Um sujeito de brinco dourado pergunta se a garota conseguiu completar a missão. Xiao diz que sim e que ele pode fazer o que quiser com o garoto. Enquanto isso, o nosso protagonista acha estranho, já que nunca viu essa galera. O homem parabeniza Xiao, dizendo que vai dar avaliação 5 estrelas. Nesse momento, Yui pergunta se o cara não tá enganado, já que eles nunca se viram. Mas o homem pergunta se o Yui já esqueceu dele depois de usar o cara. Aí manda os capangas derrubarem o Yui. Chegam mais 2 trazendo algo suspeito. O cara do brinco dourado fala que hoje vão tirar tudo do garoto. Um deles diz que ele é bonito, então vão aproveitar o que quiserem com ele. Yui percebe na hora, ou essa galera tá de má fé ou tá sendo manipulada. Ele decide que é a hora perfeita de usar a técnica que acabou de ganhar. Ativa o Choque da Alma e ordena que descubram quem enviou a missão e lidem com essa pessoa em vez disso. Xiao pergunta se ele vai deixar aquela gente ir embora. Ele responde que por agora é a melhor solução. No caminho de casa, ela diz que queria passar mais tempo com ele hoje, mas infelizmente está recebendo ligações e precisa sair. O protagonista fala que como ela vai ficar na cidade por um tempo, eles podem se ver depois. Ela dá tchau com a mão dizendo que se vê em breve. Ele observa enquanto ela leva bronca da irmã e fica pensando no que os outros amigos vão achar quando descobrirem que o Old Menayak é uma garota. Bem nessa hora, toca uma chamada no celular dele e ele comenta que ela finalmente aprendeu a usar o aparelho. Ele atende e brinca que se ela tivesse sido sequestrada é para tossir 2 vezes, mas a Imperatriz responde que usar um artefato de comunicação é fácil para ela. Ela manda na lata que quer que ele acompanhe ela para comprar roupas. No quadro seguinte, já chegaram na loja e Yui tá pagando o taxista pelo transtorno que a Lin causou. Quando ele sugeriu pegar um táxi, ela deu um chute num deles dizendo que só estava seguindo as instruções. Ele suspira e diz, tanto faz. Então pergunta por que ela quer comprar tanta roupa de repente. Ela responde que não quer ficar usando roupas dos outros para sempre. A vendedora pergunta se ele tá lá para comprar roupa para a namorada. Yui sabe que isso é tática de venda para enfiar preço depois, e esclarece que tá ali só para carregar as sacolas dela. Uns caras por perto comentam que é impossível um cara como ele tá com uma gata daquelas. A vendedora traz um vestido leve dizendo que ela vai amar, e depois mostra uma jaqueta Gucci, jurando que nunca sai de moda. Ela pergunta pro Yui o que a vendedora tá falando. Ele explica que cada roupa no mundo dele é para situações diferentes. Ela concorda, diz que entendeu e em seguida pergunta se eles têm roupas de látex bem justas. A vendedora fica sem graça e pergunta do que ela tá falando. Confusa, ela olha pro Yui e diz que viu no computador dele que ele sempre procura esse tipo de coisa.
Com a cara no chão, o Yui tenta explicar para a vendedora que ela quis dizer um estilo de super-heroína, algo com aparência forte. Por isso ela mencionou látex. Mas a Imperatriz diz que só pensou em usar porque achou que estava na moda, já que ele vê isso toda hora. Só que, pelo visto, ele não quer que ela experimente. Os curiosos por perto tentam entender a relação entre o carregador de sacolas e a beleza. Enquanto isso, Yui pede para a vendedora trazer algo mais apropriado. Ela concorda e a Imperatriz vai trocar. Ela volta usando o look. A vendedora já manda um elogio dizendo que ela tá deslumbrante. Ela diz que é parecido com o que usava no mundo dela e pergunta pro Yui o que ele acha. Ela explica que é da coleção vintage deles. Ela comenta que queria algo mais clássico e achou que ficou perfeito. A Imperatriz fica na frente do espelho e decide levar. Aí aponta pro Yui dizendo que vai escolher algo pra ele também. Ele não entende o porquê, mas na cena seguinte vemos o protagonista praticamente igual, sem grandes mudanças. Porém, a Imperatriz, que parece ficar mais confiante a cada minuto, diz que o Yui tá bem estiloso. Ele pergunta por que ela insistiu em comprar algo pra ele também. Ela explica que a família Lin mandou mensagem sobre um banquete há alguns dias. Ela faz o pagamento e diz que achou que seria uma boa chance de aprender mais sobre esse mundo, por isso convidou ele para acompanhar. Mas aí a caixa fala que a conta dela não tem saldo suficiente. Yui acha estranho, considerando que a conta da família Lin deveria ter fundos ilimitados, então ele se oferece para pagar. Sabe que vai ter que viver no modo pão duro por 2 meses, mas sente que vale a pena. Exceto que o total deu 38 mil, e o garoto fica devastado. Depois ela tá experimentando outra bebida e comenta que é sem graça comparada com a Coca. Yui diz que checou a conta dela e viu uma transferência grande para uma conta pública. Para resolver, eles podiam falar com o gerente, mas ela diz que não está especialmente preocupada com dinheiro. Ele explica que dinheiro é bem valioso e pergunta se ela realmente não liga. Ela responde que se ele se importa tanto, a partir de agora ele vai gerenciar o dinheiro dela. Ele fica confuso e pergunta como ele vai ganhar o próprio dinheiro. Aí ela solta que todo o dinheiro que ela tem também vai ser dele. Na hora, ele fica nas nuvens, pensando na fortuna dela, mas percebe que isso significa que a partir de agora, ele pertence a ela e nunca mais escapa. Corado, ele diz que entendeu, mas acrescenta que ainda tem umas coisinhas para esclarecer. De repente, ela olha para o lado e comenta que aquelas pessoas sumiram. Aparentemente, eram mais espertas do que ela esperava. Ele diz que também sentiu que alguém estava observando eles mais cedo, mas achou que era imaginação. Ela reconhece que os instintos deles são afiados e diz que ele pode cuidar disso se quiser. Enquanto isso, num beco, um careca pergunta furioso por que o plano está sendo cancelado quando estava quase completo. Um cara de cabelo castanho diz que o garoto era para ser eliminado porque testemunhou um acidente de carro da Lin, mas como ela tá viva, não tem motivo para matar ele. O careca, puto, pergunta se não vão vingar os 3 irmãos que perderam. O sujeito de óculos ao lado diz que essa questão vai ser resolvida mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, na empresa, um homem entrega uns papéis dizendo que a senhorita Lin fez alguns pagamentos. Assim que esses pagamentos forem reembolsados, eles vão ter o dinheiro. O único detalhe é que o novo contrato exige uma assinatura fresca, e ele pergunta se o Yugi pode cuidar disso. O problema é que o Yugi não é ótimo com números. Ele lembra que a Imperatriz disse que o dinheiro dela agora é dele. Bem que ele queria que fosse verdade. Facilitaria os próximos 10 anos. Ele manda o cara deixar os papéis e o homem concorda, mas já taca outra pilha e depois mais outra, explicando o que são dos contratos que vem aí. O gordinho se oferece para ajudar, comentando que realmente é muita coisa. Mas o Yugi não quer cair em armadilha e decide que é melhor cuidar sozinho. Ele pergunta se é só comparar os pedidos no sistema. O homem confirma e sai, dizendo para chamar se precisar de ajuda. Lá fora, Shao Nan pergunta como foi. O homem responde que o Yugi não confia nele. Os dois riem de um jeito estranho, dizendo que isso é perfeito. Se o gordinho tivesse mexido nos arquivos, podia sobrar culpa para ele em qualquer erro. Mas agora que o Yugi tá fazendo tudo sozinho, só ele vai ser responsabilizado. Ainda mais porque ele nem percebeu que as listas na mesa estão todas erradas. Óbvio que ele vai demorar uma eternidade e ainda vai fazer besteira. Shao Nan elogia o cara, dizendo que mandou bem em virar o jogo. O gordinho comenta que, como a empresa está em fase difícil, se o Yugi errar, vai ser demitido sem dó. Mesmo que a presidente queira manter ele, eles podem convocar uma reunião de acionistas e ele vai acabar expulso. O louro fala que assim que soltarem o vídeo explícito que gravaram do Yugi, ele tá acabado. Mas aí a secretária aparece dizendo que tem um grupo querendo falar com ele. Os homens do beco chegam segurando algo perigoso nas mãos. A secretária pergunta se ele conhece. Ele diz que sim, então não precisa se preocupar e pede para ela não interferir nem chamar a polícia, aconteça o que acontecer. Ela garante que vai manter segredo. Shao Nan leva os caras e fala para subir para conversar. Enquanto isso, a secretária se pergunta o que eles estão aprontando. Assim que a porta fecha, ela escuta uns barulhos estranhos. Shao Nan tá gritando, dizendo que isso não vai caber nesse espaço. Ela pensa que ele pode estar em perigo, mas lembra que ele pediu para não interromper. De repente, ouvem-se uns gemidos vindo da sala e ela comenta consigo mesma que rico sabe mesmo se divertir.
Voltamos pro Yugi, o coitado exausto. Nada fecha e os dados do sistema parecem errados. Ele decide recalcular, certo de que agora vai dar certo. Bem, nessa hora, o celular dele toca. É a Imperatriz dando bronca e exigindo saber por que ele ainda não voltou para casa com comida. Sem graça, ele pergunta por que ela não pediu delivery, já que ele vai demorar. Mas ela avisa que ele tem 1 minuto para estar na porta ou vai apanhar. A cena muda para um restaurante. A Imperatriz comenta que a comida desse mundo não é nada ruim. Yugi pergunta se ela quer provar um macarrão com intestino de porco. Ela recusa na hora, então ele questiona porque ela ainda não dominou o app de delivery. Ou será que ela dominou e só queria comer com ele? Do nada, ela engasga, mas muda a expressão rapidinho dizendo que tinha muitas opções no app, então ela não conseguiu decidir. Ele diz que entende e ela senta perguntando como foi o trabalho hoje. Ele explica que estava revisando uns papéis financeiros, mas nada batia. Ela sugere que pode ter sido falta de foco, mas ele insiste que o gerente Zeng deve ter feito cagada. Ele sorri e diz que é melhor comer primeiro porque a comida tá deliciosa. De repente, um careca numa mesa ao lado grita que tem certeza de que isso não é porcesting. Yugi leva um susto, se perguntando por que o cara não falou isso antes. A Imperatriz fica confusa. Yugi observa enquanto o gerente do restaurante se aproxima e pergunta pro careca por que ele tá gritando. O homem insiste que isso claramente não é intestino. O gerente manda ele parar de difamar o restaurante sem prova nenhuma. A Imperatriz pergunta pro Yui pra onde ele tá indo enquanto o careca ameaça fechar o lugar. Aí o Yui entra na jogada, põe a mão no ombro do cara e pergunta ao gerente se a acusação do careca é verdade. Ele erra o encrenqueiro e avisa que vai precisar de compensação por ter gastado dinheiro ali. O gerente nega qualquer irregularidade, mas o Yui, tentando arrancar a confissão, diz que a comida tinha um gosto estranho e ameaça descer o braço se o cara não falar a real. Por fim, o cozinheiro admite que os intestinos eram feitos de feijão fermentado. Naturalmente, todo mundo exige o dinheiro de volta. Quando Yui volta para a mesa, a Imperatriz comenta que no reino dela, o gerente ia tomar punição divina. Mas ela termina a refeição e fala que pelo menos o pedido dela estava gostoso, então vão relevar. Passa pano, mas não muito. O protagonista junta as peças e saca que o Zang pode estar trocando produto bom por porcaria barata para enganar ele. No dia seguinte, Yui está de volta ao escritório. Zang chega perguntando se ele terminou os documentos. O Yui responde que já mandou para os investidores. De repente, o Zang berra que isso é péssima notícia. Pede desculpa dizendo que cometeu um erro, esqueceu de atualizar a lista de fornecedores e usou o preço antigo. Ele grita para todo mundo ouvir que se o Yui assinou e enviou, a empresa vai perder milhões. Outros funcionários entram no coro dizendo que isso vai impactar a empresa toda. O Xiaonan aparece perguntando qual foi a cagada do Yui dessa vez. Porém, parece que o Xiaonan teve uma noite difícil. Tá com cara de dor, segurando a lombar. Zang pergunta se ele tá bem. Nosso garoto só sorri, curioso com a gritaria. Xiaonan então manda que, por causa do erro do Yui, ninguém vai receber bônus esse mês. A galera fica pistola dizendo que já contava com esse dinheiro. O Loio fala que, como o Yui agora é o representante da presidente, ele que explique isso pra todo mundo. Aí o Yui revela que todos os contratos foram enviados com os preços corretos, então não tem motivo pra pânico. O Xiaonan fica confuso com esse sem problema. O Yui mostra os números e manda conferirem. Quando o Zang olha, confirma que os valores estão certos mesmo. O Yui ainda aponta que a mancada do Zang Praze fez todo mundo perder o bônus, então é justo ele dar uma explicação. Envergonhado, o Zang admite que errou feio, mas agradece que graças ao irmão Lou, a empresa evitou um prejuízo gigante. O Xiaonan se mete dizendo que, embora o Zang tenha errado, no fim nada de ruim aconteceu. É então que o Yui se levanta e fala: "O mestre Xiaonan não parece muito bem, hein?" Ele põe a mão no ombro do Xiaonan, empurra o cara pra cadeira e manda sentar um pouco. O Yui adiciona que tá mais curiosa com o fato de todo o dinheiro da empresa tá na conta do Xiaonan. Os funcionários berram, dizendo que agora faz sentido porque que os bônus deles andam sumindo. O Xiaonan tenta mentir, falando que não faz ideia para onde foi a grana e que nem investiria nessa empresa se não fosse a presidente Lin. Mas o Yui manda parar de mentir. Encurralado, o Xiaonan lembra que foi o Zang quem transferiu o dinheiro da conta dele porque precisava. Ele insiste que é só falar com o Zang para pegar o dinheiro de volta. O Yui comenta que é lindo ver o seu amigo Xiaonan se arrependendo, denunciando os covardes, mas o Xiaonan, fervendo de raiva, rosna que quer matar esse desgraçado. Enquanto isso, os funcionários pegam os teclados, o Yui fala que eles já sabem o que fazer. Naturalmente, o gerente leva uma surra, com todo mundo gritando que é por isso que vivem fazendo hora extra. Nosso herói recebe uma mensagem da Imperatriz, que como sempre tá morrendo de fome. Aí o Yui lembra que hoje é o banquete da família Lin. A cena corta para a mansão da família Lin, onde um cara chamado Lin Wei está se arrumando. É o irmão que tentou matar a Imperatriz antes. Uma criada se aproxima e informa que os convidados chegaram. Então o protagonista e a Imperatriz aparecem. O Yui comenta que o lugar é um espetáculo. Ela não se impressiona e pergunta se a família Lin não era para ser mais importante. O Yui diz que para ele a festa parece bem luxuosa, mas ela rebate que não vê uma latinha de coca por perto. Nesse momento,
O Wei chega na Imperatriz e diz que a avó estava preocupada, achando que ela não viria. Ela simplesmente ignora. Confuso, o Wei pergunta por que ela não fala e por que está tão distante do irmão. O Wei dá um passo à frente e explica que, desde o acidente de carro, ela não anda se sentindo bem. O Wei pergunta quem é ele. O protagonista se apresenta como um assistente de presidente. De repente, o Wei oferece uma taça de vinho e aponta os chefes da Pan Industrials e da Fish Industries ali perto. Sugere que ela vai agradar os caras. Dito isso, ele vai embora. A Imperatriz pergunta ao Yui quem é aquele homem. Ele explica que, em teoria, seria o irmão dela, mas não tem certeza. O que ele sabe é que o cara tem menos de 30 anos e já é o chefe da família Lin. A empresa que ela comanda é um braço dos negócios da família. A Imperatriz diz que o lugar é um porre, tem uma energia que ela não curte. Ela olha pra taça e comenta que, pelo menos, é bonita. Antes que o Will impeça, ela vira tudo. Na hora pergunta se aquilo era álcool e por que é tão forte. O Will explica que as técnicas modernas de destilação melhoraram muito, então a bebida é bem mais pesada. Ela fica meio chateada, querendo uma coca. O Will vê uma loira passando com uma bandeja e pergunta se tem coca. Ela responde que não, porque VIP de alto nível só bebe esse tipo de coquetel. As duas riem, zoando que tipo de caipira pediria coca num evento desses. Uma delas diz pra não falar isso, vai que ele é importante. A outra rebate que impossível, deve ser só um moleque que a senhorita Lin trouxe. Afinal, ela já ouviu boate de que a Lin Mei deve se casar com alguém da família Lin nesse banquete. Agora, o Yui entende por que a Imperatriz foi convidada. Ele nota que, nesse meio tempo, chamaram ela para uma mesa. Um cara de cabelo roxo diz que quanto mais alto a mulher sobe, menos valor ela tem. Outro cara em frente fala que isso é pesado e manda ele beber em vez de falar bobagem. Mas o roxinho pergunta se ele tá errado, dizendo que mulher tem que focar em ficar bonita e arrumar um bom marido. O outro pergunta se ele tem alguém em mente. Ele responde que perdeu o interesse depois de ver a 12ª esposa do pai fugir com o dinheiro dele. Porém, comenta que o pai ainda tá inteirão, só há 60 anos, prontíssimo para ter mais filhos. Ele diz à Imperatriz que sempre aconselhou o pai que mulher de classe baixa não compensa. Mas alguém como ela, da família Lin, deve ter um sangue útil para alguma coisa. Ele põe a mão no ombro dela e pergunta o que acha da proposta. Enquanto isso, o Yui fica preocupado, porque sabe que todo mundo ali é influente na cidade. Mas, ao ver a Lin furiosa, ele decide que não tá nem aí. Ele agarra o braço do idiota e torce. O cara, em pânico, pergunta se o Yui sabe quem ele é e manda soltar. Enquanto a Lin pergunta o que ele tá fazendo, o Yui aproveita para chocar geral. O sujeito se solta e pergunta quem o Yui pensa que é e se enlouqueceu. Nosso garoto se apresenta como assistente da senhorita Lin e diz que tá fazendo um favor pro cara. Mas o figurão aponta pro Yui e diz que se ele não explicar direito, vai ter problema sério. O Yui inventa que é médico e afirma que os nervos do pulso do cara foram danificados. O sujeito não é tão ingênuo e pergunta se é assim que o Yui quer jogar. Ele chama o segurança e manda resolver. Também fala para todo mundo assistir e ver o que acontece quando alguém mexe com a família Pan. O Yui manda parar de enrolar e vir logo. O segurança parte para cima, prometendo que o Yui vai se arrepender em segundos. Mas o Yui desvia do primeiro soco com facilidade. Ele comenta que, embora o boxe do cara não seja refinado, é suficiente para lidar com alguém assim. Com um soco na cara, o segurança cai. Enquanto isso, o homem da família Pan diz que o segurança era cultivador de nível 3. A mesa murmura que alguém tão forte chamaria atenção em qualquer lugar da cidade de Jiang. Então, quem é esse moleque? Com todo mundo chocado, o Yui ativa o sistema e recebe um remédio de rejuvenescimento. Aí chega um ancião da família Lin e pergunta ao Yui o que está acontecendo. O Yui explica a treta com o segurança e o ancião resmunga que a Miwa deve estar perdendo a cabeça. O sujeito da família Pan pergunta se é assim que tratam os convidados. O ancião, visivelmente sem graça, pede desculpa e promete resolver, mas o homem da Pan só fala para esquecer qualquer aliança por casamento. Estranhamente, a Imperatriz diz pro Yui que acha que ele vai se beneficiar com tudo isso. O Yui, surpreso, se pergunta se ela sabe do sistema. Sem jeito, ele fala que só fez aquilo porque não curte comentário machista. Mas a Imperatriz não cai fácil e diz que tem certeza que tem mais coisa aí. De repente, o ancião aponta para ela e exige explicações, acusando-a de desrespeitar a família. Ele diz que nunca ligaram para a origem humilde dela, criaram com dificuldade e deram tudo. Então por que ela está retribuindo assim? A Lin vira para o Yui e pergunta quem é esse homem. O Yui responde que não faz ideia, provavelmente só um tio aleatório da família. O homem continua gritando, dizendo que a família é proeminente, mas foi humilhada por culpa dela e que é melhor ela pedir desculpas ao jovem mestre da família Pan. O Yui diz para ela ficar calma, que ele resolve.
mas ela ignora e pergunta ao tio se eles realmente se acham nobres e elegantes, porque para ela são só gente sem virtude que só liga para aparência. Pela conversa que ouviu, ela já sacou que só se importam com fama superficial e não contribuem com nada de valor real. Ela segue descendo o sarrafo, deixando o tio sem palavras e pergunta se falou alguma mentira. Ela acrescenta que se estão esperando um pedido de desculpas, que guardem para colocar no caixão dela. A humilhação é tanta que o coitado desaba, batendo a cabeça no chão. O tio se levanta dizendo que ela só pode estar fora de si para falar essas coisas, mas ela só manda um com licença, porque está indo embora. Porém, o tio avisa que tudo o que deram para ela será tomado de volta e ela vai ser expulsa da família. Nesse momento, outro homem por perto pede para esperarem. Ele se apresenta ao Yui e pergunta se pode conhecê-lo melhor. Chegando mais perto, diz que ele tem habilidades notáveis e quer saber quem é o mestre dele. O protagonista responde que o mundo das artes marciais é complexo e diverso e não convém se aprofundar na vida dele. Mas o Yui entra e diz aos convidados que ter o apoio de um grupo marcial como o deles seria excelente. Ele pede para o Yui se explicar, que só diz que não é falta de vontade. É que, tecnicamente, ele nunca teve um mestre formal. No máximo, recebe umas orientações de algumas figuras notáveis. O Lin acalma todo mundo, dizendo que hoje não é dia de falar de negócios. Ele só quer saber a relação do Yui com a Lin Mei. Ele explica que até agora só tinha visto ela com outra pessoa, mas vê-la acompanhada por um jovem talentoso assim, o deixa tranquilo como irmão. Os homens por perto tiram sarro do Lin Yui, dizendo que mais cedo ele estava pronto para casar ela com qualquer um só para fazer aliança. A imperatriz fala que está cansada dessa falação e que é hora de ir embora. Eles saem. O Lau acena dizendo que não vai interferir mais. De repente, uma garçonete chega, dizendo que o celular de alguém está tocando. Mas a Miwa percebe algo, aponta para a garçonete e manda ela se aproximar. Ordena que ela compre 5 engradados de coca não só para a casa dela, mas para todas as residências da família Lin. O irmão fica confuso, tentando entender o que ela está aprontando. A Miwa manda ele perguntar para a garçonete por que ela estava cochichando sobre os convidados. O Yui lembra que era a mesma garçonete que chamou ele de pobre mais cedo. Para não perder a moral com a irmã, o Ai manda na hora a garçonete buscar toda a coca, nem que seja a pé. Mais tarde, eles estão numa barraquinha de comida de rua e o Yu comenta que não tem nada como um lanchinho noturno. Com a coca na mão, a Mayoke fala que seria ainda melhor se estivesse gelada. O Yui oferece uma cerveja, dizendo que combina perfeitamente com a comida dali. Ela pergunta o que é, e ele explica que é uma bebida alcoólica com sabores diferentes. Ela prova e diz que é bem diferente das bebidas do tempo dela, mas de algum jeito lembra coca. Porém, ela deixa claro que nunca trocaria coca por isso. O protagonista pensa que beber no mesmo canudo seria um beijo indireto e sai correndo dizendo que vai pegar um canudo novo. Enquanto isso, ela percebe 2 caras ali perto ameaçando uma jovem. Eles dizem que ela provavelmente não quer que o namorado descubra aquilo. A família dela deve muito dinheiro, mas, se ela for com eles, as dívidas somem rapidinho. A imperatriz observa em silêncio. A moça protesta, dizendo que não quer, mas um dos homens avisa que agora ela não tem escolha. Outro começa a empurrá-la, dizendo que vai ser rapidinho, até levar uma garrafada na boca. Ele cai no chão e pergunta quem fez isso. Foi a imperatriz, que pergunta se ele não estava a fim de beber um pouco. Os homens se aproximam, dizendo que a desgraçada é bem ousada, mas vendo ela comer, um deles comenta que beber com ela até seria um bom programa. 10 segundos depois, ele tá fugindo em desespero pedindo socorro. Todo mundo acaba espancado, e o coitado tá chorando que a mulher é um monstro, mas ela pisa nele e pergunta por que tá indo embora tão cedo. Diz que só ia pressionar todos os meridianos e drenar a energia dele, ou talvez forçar o corpo a acumular energia interna até explodir. O infeliz soluça que só quer escapar dela. O Yui se aproxima e pergunta o que eles fizeram para provocar a imperatriz. Ela responde que não foi nada sério, só quis dar uma lição. A estudante agradece por salvá-la dos agiotas. Ela explica ao Yui que estava sendo ameaçada quando a amiga dele interveio. O dono da barraca interrompe querendo saber quem vai pagar pelos estragos. De repente, a polícia chega. Enquanto começam a prender os homens, eles acusam a mulher de ter quebrado os ossos de todo mundo. O Yui sabe que isso pode dar ruim e pergunta à garota se ela pode testemunhar o que acabou de contar, mas ela sai correndo, dizendo que se fizer isso a família dela vai se meter em problema. A imperatriz diz que não tem problema. O Yui retruca que é fácil para ela falar, mas o resto ali vai dizer que a culpa é da imperatriz. Quando a polícia se aproxima, ela explica que em situações assim é só dizer a verdade. Mas o Yui agarra o braço dela dizendo que dessa vez isso não vai funcionar e mete o pé gritando que se ficarem vão se complicar feio. Enquanto isso, o pobre dono da barraca fica esperando alguém pagar,
Depois, descansando numa ponte, o Yui compreende que ainda bem que treinou aquelas técnicas, senão não teria conseguido correr tudo aquilo. Ele tem certeza de que a Imperatriz não foi a vilã nessa história, mas acha que ela precisa ser mais cautelosa. Aí vemos um flash do passado da Imperatriz. O Yui explica que no mundo dele, falsas acusações são usadas direto para arruinar pessoas. Boatos sempre misturam verdade com mentira. Como ela não curte se explicar e ainda tem certa ignorância sobre o mundo, vai acabar sempre entrando em encrenca. Do jeito que as coisas vão e com os problemas que ela causa, ela vai virar a vilã deste mundo. Ela só responde que não liga e não está muito interessada. O Yui declara que de agora em diante vai vigiar cada palavra e ação dela. Se preciso, ele garante que ela não vai ter problema nenhum. De repente, a Imperatriz se joga em cima do Yui e pergunta se ele quer ir com ela para o mundo de onde ela veio. Corando, o Yui pergunta do que ela quer falando. Ela se aproxima mais, segura o rosto dele e revela que o verdadeiro nome da Imperatriz é Tsing. Na cena seguinte, eles estão entrando na casa do Yui. Ele repara algo louro no sofá e se pergunta quem é. Mas quando chega perto, leva um susto ao ver que o amigo deixou uma boneca inflável no sofá. Ele pede para a Imperatriz esperar um momento, enquanto dá uma geral no lugar. Depois, ela se senta e ele pergunta sobre chamá-la de Ting Ming. A Imperatriz explica que dentro do corpo dela existe outra alma conectada a dela. Ou seja, o corpo da Lin Mu contém a alma da Imperatriz, mas a alma da Imperatriz também está ligada a outra. Aparentemente, nesse momento, a alma conectada tomou o lugar da King. Ela explica que, porque a Lin bebeu álcool, a alma conectada conseguiu assumir o controle. Ela segura o rosto dele e diz que se ele puder ajudar a Qin e Yang, ela vai servi-lo para sempre. Oferece transmitir todo o conhecimento que tem. Diferente da bruxinha ingênua que é a Imperatriz, ela afirma possuir um conhecimento imenso. O Yui ainda está confuso, tentando entender para onde essa doida quer ir com essa conversa. Ele pergunta como pode ajudá-la. Ela diz que precisa de ajuda para remover o selo no ombro. Segurando o braço dele, fala que vai ensinar a técnica para remover ou pelo menos amenizar os efeitos. Nosso garoto diz que tudo bem, que vai tentar ajudar, mas que ela não precisa se preocupar em pagar de volta. Ele pergunta se basta golpear o selo com energia e ela diz que sim. Em vez disso, ele dá um peteleco nela para ver se apaga, murmurando que essa história de troca de corpo está saindo do controle. A cena corta para a família Lin batendo na porta de uma casa. Uma mulher de cabelo púrpura atende dizendo que eles já deviam ter recebido a mensagem de que o mestre não vai aparecer hoje. Lin Vi assegura que não vão tomar muito tempo, explicando que o mestre Wang chegou na cidade e prepararam um banquete. Porém, notaram que outro ancião não compareceu e ficaram preocupados achando que pudesse estar doente. A mulher diz que o mestre dá bem e que eles não precisam se preocupar. Fecha a porta na cara dele, deixando Lin Vi frustrado, porque só queria deixar um recado. O grupo resmunga que o velho está complicando a vida deles. Lin Vi aconselha que se acalmarem, lembrando que ninguém na cidade pode se opor ao mestre Wang. Ele vai embora pedindo para não extraviar a relação com a família Wang. Ela volta para dentro e avisa ao mestre que mandou os visitantes embora. Ele agradece, dizendo que poderia ter recebido, mas preferiu passar tempo com a neta. A neta pergunta por que ele está tratando ela assim. O avô diz que é porque ela não parava de falar que perdeu por um jovem que tinha treinado menos do que ela. Ela pede desculpas, mas insiste que o Will é impressionante e que o avô vai entender quando conhecê-lo. De volta à casa do Yui, a Imperatriz comenta que nunca pensou que teria um dia assim. O Will diz que é graças ao álcool moderno. Ela nota um galo na testa e pergunta o que aconteceu. Ele desconversa, dizendo que ela deve ter batido sem querer em algum lugar. Ele entrega algo para ela beber, brincando que não esperava que ela tivesse uma tolerância tão baixa. Ele explica que é porque vivenciou poucas coisas nesse corpo mortal. Quando vai beber, o Yui pergunta sobre as duas personalidades e a pessoa chamada King. A Imperatriz cospe a bebida e pergunta se ela realmente conheceu a King. O Yui diz que sim e explica que a mulher se apresentou como um espírito preso no corpo dela, pedindo ajuda para escapar. A Imperatriz confirma que é verdade. King é um espírito que ela prendeu em um artefato para continuar fortalecendo. O Yui pergunta se ela está falando sério e como alguém rouba o espírito de outra pessoa. A Imperatriz explica que envolve arrancar a pele da pessoa ainda viva, extrair fluido espinal e usar tortura sem fim para separar a alma do corpo e selá-la em um artefato. Ela então pergunta ao Yui se ele se arrepende de ter salvado a pessoa errada. Ele relaxa e diz que não, que fez a escolha certa. Pelo menos ajudando a Imperatriz, ele sabe o que ela quer. Mas com a Qin Yang, ele não tem ideia das intenções. A Imperatriz diz que ele tomou a decisão sábia, porque se a Qin Yang tivesse despertado, ela teria matado o Yui. Ele se pergunta do que ela está falando e por que sente que está sendo enganado. Agora ela reclama de dor no ombro, e o Yui, sempre oportunista, se oferece para fazer uma massagem. Mas aí o amigo Wu entra
vê os dois e acusa o Yui de mentir que estava trabalhando até tarde, sendo que claramente estava em casa. O Woo nota que o Yui trouxe a Imperatriz e já diz que vai sair para deixá-los à vontade. Porém, ele agarra o Yui antes de ir, perguntando se ele está fazendo coisas de adulto na frente da boneca do sofá. O Yui empurra ele dizendo para parar de deixar a boneca inflável jogada. A Imperatriz, enquanto isso, está tranquilamente comendo a comida que o Woo trouxe. O Woo pergunta se ela é realmente a chefe do Yui. Quando o Yui confirma, o Woo começa a oferecer coisas com toda a empolgação. Ele vasculha uma graveta e pede para ela esperar um momento. Tirando um saquinho suspeito, diz que tem uns docinhos que comprou há 3 dias e quer dar para ela. O Yui pergunta por que o Woo escondeu os doces dentro de uma meia suja. A Imperatriz observa a cena e diz que a cena parece estranhamente familiar. Mais tarde, o Woo está de joelhos implorando ao Yui, dizendo que quer ir a um show de uma celebridade famosa amanhã. O problema é que os ingressos esgotaram, mas o Woo sabe que a Imperatriz trabalha na Lin Corporation. O Yui manda ele parar de seguir influência de internet, lembrando da última vez que estourou o cartão. Mas o Woo responde que o Yui nunca vai entender o que é o amor verdadeiro. Ele afirma que apoia a moça sem esperar nada em troca. O Yui só responde que conhece o amigo bem demais. O Woo então mostra uma foto da artista e o Yui promete para ele não se preocupar, vai dar um jeito de conseguir ingresso pro Woo. Algum tempo depois, a Imperatriz está escrevendo uns talismãs. O Woo pergunta se ela enlouqueceu, e o Yui explica de boa que ela foi às Montanhas Long e curte fazer isso. A Mon entrega um talismã pro Yui e manda ele injetar energia verdadeira. Mas o Yui, cauteloso, quer saber primeiro o que o treco faz. Ela explica que é algo simples, para ajudar a reunir mais energia. Como ele está prestes a avançar, pode ser bem útil. Ele pergunta se o céu vai puni-lo por usar isso, e ela responde que ele está bem longe de ser importante o suficiente para chamar esse tipo de atenção. Ela então se levanta e diz que também vai cultivar, porque não pode perder tempo. O Yui pensa que essa é a chance perfeita para ir ver a influencer com um amigo. No dia seguinte, o evento tá rolando. O Dong do trabalho, o bode expiatório óbvio, foi quem conseguiu os ingressos pro Yui. Ele entrega e vai embora, dizendo pro Yui se divertir. O Woo agradece, chamando o cara de verdadeiro irmão. No local, o Yui pergunta do que se trata o evento. O Woo explica que é para promover a agricultura urbana por um dia, mas logo emenda que o importante mesmo não é o evento, é quem tá no palco. A celebridade agradece todo mundo por tanto apoio. O Woo pergunta pro Yui se ela não é a coisa mais fofa que ele já viu. O Yui concorda, mas acrescenta que uma mulher não deveria depender só da aparência. A garota escuta e não curte. Aí sobe outro homem ao palco, e ela diz: todos precisam apoiar os vendedores e construir uma cidade melhor juntos. Ela tira a sandália e caminha até o homem como se planejasse algo sinistro, dizendo que quem não ouve conselho merece punição. O Woo, claro, começa a gritar que quer ser punido também. O homem no chão parece estar curtindo, e o Yui comenta que tem algo errado nisso aí. De repente, o homem morde o pé dela e a garota pergunta se ele não era ator. O Yui arremessa o Woo pra frente, dizendo que vai ajudar. O sujeito continua devorando o pé dela até o Woo se chocar nele, mandando o cara largar. Os dois trocam olhares por um segundo antes de ambos levarem um soco na cara. A multidão corre gritando para não encostar na Yan Yan. Mas a Yan Yan ignora todo mundo e se aproxima do Yui, agradecendo por ter ajudado a tempo. Emocionada, diz que se não fosse ele, não sabe o que teria acontecido. O Woo, já apaixonado, murmura que o charme dela é irresistível. Porém, o pessoal ao redor vê outra pessoa segurando a mão dela e corre dizendo pro Yui soltar. O Yui tenta explicar que tem algo estranho, mas também não consegue soltar. A Yan Yan pergunta se ela é mais forte do que ele esperava, enquanto o Yui se pergunta por que ela está mexendo com ele. Ela finalmente solta a mão e diz que tem certeza de que ele dá conta, mas o Yui não quer se meter nessa loucura e cai fora. Mais tarde, ele está num beco, exausto de fugir desses malucos. Aí aparece um homem de terno dizendo que finalmente o encontrou. O Yui pede pro cara ter bom senso, explicando que não fez nada de errado, quem tá maluca é a Yan Yan. Mas antes de terminar a frase, o homem simplesmente passa a lâmina na garganta dele. O Yui pergunta quem ele é, mas o homem está mais interessado em como o Yui desviou do ataque. Agora, ele tem certeza de que o Yui está envolvido na morte do filho do velho. O Yui percebe que o cara tem a mesma energia daquelas pessoas que atacaram antes. Ele parte pra cima, usa o passo instantâneo para aparecer atrás do sujeito e mete um soco que o joga contra a parede. O Yui se aproxima, uma mão no bolso, e diz que deixou algumas costelas intactas, porque precisa de informação. De repente, o Yui quase é atingido por um orbe negro e arremessado para trás. Fechou, rapaziada? E por hoje é isso. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta muito aí para eu saber se vocês querem a parte 2, porque se tiver bastante comentário eu trago rapidinho. Tamo junto, valeu e até o próximo recap.